Eu estava terminando o segundo ano do Seminário Presbiteriano em Belo Horizonte e eu fui convidado pela nossa amada Igreja Mãe, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, para que pudesse assumir esse trabalho aos finais de semana. E eu lembro que no dia 8 de dezembro de 2012, num dia muito ensolarado, muito quente, eu coloquei o meu melhor terno e fui para pregar a primeira vez para conhecer essa congregação da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E naquele dia eu lembro assim de estar muito nervoso, muito apreensivo, com uma expectativa muito grande do que poderia acontecer a partir dali. E eu confesso que para mim ir para a porta de garagem, começar num lugar que era uma porta de garagem, isso foi um grande trabalhar de Deus no meu coração, de perceber que mais importante do que a estrutura é o conteúdo da fé. Isso foi o grande desafio do nosso início, perceber que Deus estava nos chamando para sermos uma igreja local que efetivamente o honrasse, mas ao mesmo tempo a gente não sabia como fazer. A gente sabia muito por quê, por amor a Deus, por amor ao nosso próximo, para participarmos da missão de Deus na história, mas a gente não sabia muito do como. Então, eu lembro muito desse início, a gente tendo um grande desejo, um grande amor servindo ao Senhor, mas a gente sabia muito pouco sobre o como fazer. Por exemplo, a gente na nossa parte de música, eu falo isso com muito carinho, porque os irmãos que faziam parte, nós brincamos sobre isso. Aquela ideia lá do Salmo 33, versículo 3, de você adorar a Deus com canções, com arte, que é a técnica, e com júbilo, a gente só tinha um júbilo. Mas a técnica, assim, a gente não tinha pessoas especificamente vocacionadas para a parte da música. Teve um dia que me marcou muito, porque quando acabou um culto, num período da noite, e eu lembro que eu ficava muito incomodado que no nosso grupo ali não tinham crianças. E aí eu falei com a minha esposa Miriane, com uma querida, uma amada irmã, que foi um grande instrumento nas mãos de Deus para que a igreja viesse à existência. Uma dessas pessoas tão importantes do início, a Sandra. Eu falei, pessoal, na semana que vem, vocês se preparem um material, preparem um conteúdo, porque a gente começa o Ministério Infantil na semana que vem. E aí elas olharam para mim assim, Rafael, você não está entendendo que não tem criança? Mas eu falei assim, Deus vai trazer as crianças. E dei aquele passo de fé, aquele pastor assim, cheio de convicção. E no domingo seguinte, quando começa o culto, as pessoas chegam e não tem criança. E aí a gente faz a abertura do culto, não tem criança. Toca a primeira música sem criança, a segunda música sem criança. Se eu não me engano, quando tocou a terceira e última música, no finalzinho dessa música, estaciona uma família na frente da igreja, eles nunca tinham ido, estavam visitando, e entram duas crianças, duas meninas. Aquela cena nos marcou muito. E a gente percebeu assim, olha, não é que a gente determina as coisas, isso é um absurdo, Deus é quem faz. Mas a gente precisa dar alguns passos de fé, sonhando o desenvolvimento dessa igreja. Então, essa cena, talvez agora numa resposta assim de bate-pronto, essa cena é uma cena que me marca desse início. Tudo que nós fazemos, desde as coisas mais simples, a limpeza da igreja, a arrumação de um espaço, até as coisas mais complexas, por exemplo, o desenvolvimento desse projeto que nós estamos apresentando para a igreja, tudo, absolutamente tudo, é exclusivamente sobre Jesus. Então a gente sempre diz, tudo é sobre Jesus. Isso não é uma frase de efeito, isso é sempre um parâmetro para nós. A causa da excelência para nós, a motivação única da excelência para nós é fazer para a glória de Deus. Como consequência, como desdobramento, a excelência inspira as pessoas. A excelência pode ser um grande instrumento para fortalecer os de dentro e atrair os de fora, aqueles que ainda não pertencem à fé. Nós temos desenvolvido muito essa ideia com os nossos irmãos e irmãs que congregam conosco, que fazem parte da nossa comunidade cristã, que nós não moramos em Juiz de Fora por um acidente. Nós entendemos que Deus nos colocou aqui soberanamente para que, como discípulos dele, nós pudéssemos resplandecer a luz de Cristo, convocando pessoas a conhecerem e se renderem ao amor de Jesus e a viverem na história, enquanto o Senhor Jesus não volta, estabelecendo os valores do reino. A gente quer servir a cidade com palavras e com ações. Nós queremos
proclamar e vivenciar o Evangelho na família, nos relacionamentos com os nossos vizinhos, no desenvolvimento do cuidado com a nossa saúde, na produção escolar e acadêmica, nos negócios, em todos os aspectos da vida, para que a cidade assim possa ser transformada. Isso é muito claro para nós e o passo desse projeto é apenas ser uma ferramenta para a viabilização disso. Bom, a grande notícia que nós temos para compartilhar é de que o Senhor, o nosso Deus, está nos concedendo um maravilhoso terreno, numa área muito estratégica da nossa cidade. E a partir dele, o projeto Conexão Cidade vai se desenvolver. É um terreno numa área muito significativa, portanto, e que vai nos viabilizar a construção de um espaço onde nós vamos pensar o desenvolvimento de uma igreja e o desenvolvimento de uma escola para a glória de Deus. Eu acredito que esse momento representa muito um desenvolvimento, um amadurecimento da nossa igreja. Mais uma vez, a estrutura é apenas uma evidência de que novos desafios, novas responsabilidades e novas experiências Deus nos concederá. Então, para nós, isso desempenha um grande privilégio, é uma grande alegria. O significado disso para o presente e para o futuro são extremos, são enormes, e nesse sentido nós estamos muito felizes como igreja de vivenciarmos essa realidade. Então essa é a nossa boa notícia. Deus está nos dando uma área para que essas vocações possam ser desenvolvidas. Amada Igreja Conexão, como eu me emociono ao me direcionar a vocês. Passa um filme na cabeça. E nesse sentido, nós precisamos entender que ao longo desse processo, a gente não vai apenas mexer com cimento, com blocos de construção, mas o que nós estamos construindo é impacto e legado. E nós precisaremos andar cada vez mais e mais em profunda dependência do Senhor, o nosso Deus. Então, nesse processo vai ser muito importante nosso comprometimento com as orações, nosso comprometimento com as contribuições e, acima de tudo, o nosso comprometimento em continuar a construir essa igreja exclusivamente para a glória de Jesus. Isso é um pedido, isso é uma convocação que eu faço a você, como irmão em Cristo e como pastor dessa igreja local. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte disso. Eu quero me empenhar por isso. Eu quero suar a camisa por isso. Eu quero mexer no bolso por isso. Eu quero orar por isso. Eu quero convocar você com temor e tremor diante do nome do nosso Deus, no nome do Senhor, das nossas vidas, daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, que você venha não apenas a sonhar conosco, que você venha construir conosco. Isso nunca vai ser projeto de um homem falível e pecador como o pastor Rafael. Isso aqui não é sobre pessoas. Mais uma vez é apesar de nós. Mais uma vez é tudo por amor ao Senhor Jesus. Eu quero te convocar a fazer disso um sonho na sua vida, um projeto do qual você faz parte, e que nós nos alegremos em Deus a construirmos isso juntos. Que seja exclusivamente para a glória do Senhor das nossas vidas. Que seja para a glória de Jesus. Amém.